muito da observação, não vou nem chamar de crítica, porque eu acho valoroso. Eu acho valoroso. Mas aí também, Tainá, veja, não é uma obrigação das comissões de a cada... Não é uma... Oi? Mas é um assunto do plano diretor, mesmo sendo reunião de comissão. Mas não seria adequado. O plano diretor é obrigatório ser participativo. E nós temos 2 audiências públicas. Sim, né? Mas assim, não há, Tainá, uma determinação clara que diga participação no plano diretor significa a reunião da comissão convidar os conselheiros do Coman e do Compur. Isso eventualmente pode ser feito? Pode ser feito, não há problema nenhum. Mas é o que eu estou dizendo o seguinte, não diminui esse encontro que nós estamos fazendo aqui o fato de não estarem presentes 17 dos 19 conselheiros da sociedade civil. Óbvio que agregaria. Mas você poderia ter nos chamado enquanto conselheira, poderia ter chamado seus colegas. Eles poderiam estar atentos à pauta do legislativo e poderiam estar vindo aqui. Eu acho que isso seria um problema. Vamos avançar. Da mesma forma, Tainá, assim, como não fazendo uma crítica ao conselho, mas às vezes os conselheiros não vão nem nas reuniões do conselho. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: o fato de não ter conselheiro do Compur e do Coman aqui não tira dessa esfera de discussão um bom debate que está sendo feito sobre um projeto importante para a cidade. Tem. Né? Um número pequeno. Tem 2, né? Tem 2. Aliás, você e o Gonzalo, sempre muito presentes, é de se valorizar também. Então, Francisco, acho ótima observação e obrigado, enquanto vereador aqui, por você estar participando desse encontro conosco. A Paula. Então. Depois Marcos, depois o Paulo. Como cidadã, assim, sem querer falar em nome da população e nem do eleitorado niteroense, mas eu acho que a Câmara ela deve estar aberta. E mais do que estar simplesmente aberta passivamente, ela deve estar aberta ativamente, né? Convocando a população para que ela dê opinião, ainda mais sobre uma matéria como essa, que é o plano diretor, uma coisa importante para todos nós, né? Para a cidade. E eu acho que nós, do Movimento Lagoa para Sempre, a gente tem um respeito e um apreço muito grande pelo Legislativo, porque, inclusive, desde o início, a nossa estratégia jamais foi conversar com o vereador A, B ou C. A nossa estratégia, desde o início, foi conversar com a institucionalidade da Câmara. Então, procuramos o vereador Bagueira na condição de presidente da casa e procuramos a vocês dois na condição de presidentes de comissão. Então, assim, eu sei que essa casa é uma casa política, é uma casa cheia de fissuras, interesses, é heterogênea, porque o parlamento é bom até que seja assim. Mas mais do que aqui trabalhar o que é de responsabilidade desse ou daquele mandatário, ou que foi o que um vereador ou outro fez, eu acho que aqui se trata da gente conversar dessa institucionalidade. Então, queria resgatar algumas coisas que foram colocadas. O Bagueira, presidente da casa, eu não estou falando do vereador e nem do mandato, estou falando do lugar institucional. Presidente da casa, prometeu um ciclo de debates para que fosse feito o consensuamento do plano diretor. Então eu pergunto, institucionalmente também, não é para o vereador A, B ou C, como a Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, que tem um papel estratégico na discussão do plano diretor, pretende ou não se colocar à disposição do movimento social para que esse acordo seja cumprido, porque esse é um acordo público, né? E aí sim eu acho que cabe perguntar qual é o trabalho propositivo e não passivo que a comissão vai assumir diante desse compromisso, porque eu acho que é isso que um pouco as pessoas aqui esperam, né? Quer dizer, na medida em que a população busca a Câmara de Vereadores no sentido de participar do debate político, né? Qual é o espaço de acolhimento que essas comissões estão dando a essa demanda. Outra coisa que eu acho que é importante pensar também, nós fizemos audiências públicas com base num plano diretor que me parece que não está vigorando, tá certo, Gonzalo? Porque parece que tem uma série de alterações significativas nos mapas, né? Inclusive nós do movimento temos, inclusive, assim, arguído, pensado a hipótese de buscar mecanismos jurídicos para interditar isso, o que eu acho que seria muito ruim, né, para um governo, Rodrigo, num momento delicado da cidade, e que eu volto a dizer,
a irresponsabilidade histórica, como foi lembrado aqui, da ocupação do solo, levou à tragédia lá desta comunidade nesse final de semana, né? E é lógico, nós não vamos comparar a área de risco com a área de resort, mas está lá a Vila do Parapã, que era uma área de resort classe média C, e que está lá destruída porque é um terreno alagado, e as pessoas estão ansiosas de defenderem propriedades, indenizações e tal, estão lá com um pepino na mão, numa briga entre prefeitura e empreiteira, que agora ninguém se responsabiliza por aquilo. Isso também é uma tragédia, não é uma tragédia humanitária, né, bem pontuado como é daquela comunidade, mas é também uma tragédia particular, gerada pelo quê? Pela irresponsabilidade da gestão. Então, assim, eu gostaria de saber, já para encaminhar, qual é a parceria institucional, e eu não estou falando de mandato, porque nós não pessoalizamos a política. Qual é a postura da Comissão de Meio Ambiente e de Urbanismo em relação a isso? O plano diretor foi alterado, não está submetido a debate público. Um movimento social organizado que consegue estar segunda-feira, 4 horas da tarde, porque vamos lembrar, isso aqui é um dia útil. As pessoas trabalham e não são remuneradas para fazer militância comunitária. Então, essa reunião ela é sim muito significativa, porque ela representa um nível de densidade e de mobilização daquela comunidade muito grande. Nós queremos saber qual é o nível de parceria, intervenção e articulação que a gente pode contar. Porque se a gente não puder contar com o diálogo na Câmara, não tem problema, a gente vai voltar para a rua. Porque foi de lá que o Lagoa surgiu, assim, só para lembrar. Nós não surgimos de gabinete. 10 águas. Nós surgimos de dentro da água, em 2 abraços que pararam o plano de votação aqui na Câmara. Então, olha só, a questão é essa, nós vamos poder contar com o diálogo, se a gente não puder contar com o diálogo, a gente volta para a rua. O momento vai ser ótimo para discutir água na cidade. Obrigada. Paulo, primeiro, não me resta dúvida que essa é uma reunião extremamente representativa. Não fosse... uma dúvida, assim, né, de quem fala em nome de quem, o que é importante do quem. Não, é extremamente importante a opinião de cada um aqui individualmente, enquanto cidadão, e a opinião de vocês enquanto movimento. Que não é monopólio da opinião pública, da parte de ninguém, numa democracia, da parte de ninguém. Né? Eu só quis frisar isso, mas eu acho que a gente superou essa fase já. O compromisso de reuniões setoriais, assumido pelo presidente, e quero aqui fazer uma defesa do presidente, acho que quando ele tem a sensibilidade de pedir para mim ou a Tratino para suspendermos a reunião oficial, que seria aqui hoje, e nós tivemos a oportunidade de ter esse tipo de diálogo. Quando ele resolve suspender e adiar a votação do plano, que seria na quarta-feira, dia 14, ele está também, adiou, eu comuniquei isso logo no início. É porque a gente não foi avisado que tinha essa reunião. Receberam o memorando. Nossa, aqui a reunião foi suspensa. Eu pedi a secretária de Bagueira, inclusive, para avisar que me ligar e não me ligou. A reunião é essa aqui. Estamos memorando aqui. Mas a menina falou que ia ser cancelada, não avisou que ia ter. É porque, na verdade, a reunião foi cancelada. E estão todas essas pessoas no movimento. Ela está um bate-papo. Aqui seria a reunião da comissão. Mas, em consequência disso, não tivemos essa informação que o Bruno está falando. Não, mas essa informação foi passada no início da reunião oficial que não aconteceu. Seria aqui, que todo mundo foi notificado, por memorando. Mas a menina, a secretária do presidente disse que a reunião não ia acontecer, isso que eu te falando. Entendi. Mas ela na verdade ela não aconteceu. Ela não aconteceu. E nós dissemos que ela não ia acontecer e a gente acabou conversando aqui, porque tem muita gente querendo falar. Retomando aqui, Paula, acho que quando o presidente faz isso, é porque ele tem talvez a sensibilidade e a percepção de que há ainda discussões a serem feitas. Se tivesse, não ia marcar para essa semana, né? Que só foi desmarcado por causa da tragédia do final de semana. Se ele realmente tivesse, e depois de toda, só um minutinho, por favor, e depois de toda a exposição de motivos, técnica, não política, de profissionais altamente especializados que o Lagoa fez aqui semana passada, se realmente tivesse sensibilidade, essa votação não teria sido agendada para essa semana. Porque a impressão que dá, aí eu vou falar em meu nome, é que simplesmente ignorou. E aí, a correlação de forças que estava dada antes continuou, que não é certamente nem a do bom senso e nem do bem comum para a cidade, tá certo? Porque diante de argumentos técnicos,
é meio difícil de dizer que não, que tudo bem, pode botar predinho ali. Então, assim, desculpa, mas eu discordo um pouco da sensibilidade. Só um instantinho, é que tem um carro branco que está atrapalhando a entrada da garagem. Quem é que colocou, por favor, remover? A turma da pesca ia se xingar. Ô, Paula, eu discordo. Acho que o presidente está sensível às demandas. Então, estaria marcada essa reunião de hoje E ele nos pediu para cancelar. Mas continuamos sem interlocução alguma, a gente ouve, sem calendário, sem. A gente está sempre correndo atrás da informação, sem interlocução. Nós queremos um calendário de Pessoal, Tainá, o calendário prometido em junho, foi elaborado por mim, inclusive. Foi a última coisa que eu fiz antes de me licenciar para a campanha. A primeira reunião seria com o secretário de urbanismo. Eu já não estava mais na Câmara. reunião com a gente. Não, a primeira reunião seria a apresentação do secretário de urbanismo. Foi eu que fiz o calendário. Eu estou te garantindo que a primeira reunião seria o secretário de urbanismo. Depois seria a Secretaria de Meio Ambiente. Depois seria o Movimento Lagoa Paracete. Tinham 4 ou 5 reuniões. 4 ou 5 reuniões. Com a DM? Não, 8 reuniões. Eram 4 ou 5 reuniões. Eram 6 reuniões. 6 reuniões. Água de Niterói. Água de Niterói. ADM, ia ser chamada. Exatamente. A primeira reunião, Vai te ouvir, as caras. ela não aconteceu por eu não estava aqui por uma divergência de método, de forma, enfim. Superada a fase do processo eleitoral, onde novamente haviam 10 vereadores candidatos no processo eleitoral. Superada a fase do processo eleitoral, eu e o Atratino entendemos que 2 dessas reuniões eram essenciais. Essas eram imprescindíveis. A com a Secretaria de Urbanismo, que ela foi feita há 2 semanas atrás. Eram 6 reuniões: Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente, Movimento da Lagoa, ADM, Água de Niterói e INEA. 6 reuniões. Né? Nós entendemos que 2 dessas reuniões seriam imprescindíveis: a Secretaria de Urbanismo e o Movimento da Lagoa. Essas 2 reuniões foram feitas. Essas 2 reuniões foram na terça-feira, dia 30 de novembro, outubro, e na segunda-feira, Por favor, né? dia 5 de A novembro. gente praticamente teve que vir aqui pedir que recuperasse a promessa do presidente. Foi marcada essa reunião com o Barandier, a portas fechadas, não fomos convidados. A gente teve que vir aqui para saber se a gente poderia, o que estava acontecendo, né? Porque já marcaram logo depois das eleições, sem aviso, e só depois foram marcar. Aí depois, naquele dia, no dia da reunião do Barandier, né, os 2, depois da nossa permanência aqui, que nos chamaram para convidar o Lagoa para apresentar. A gente teve 3 dias úteis para fazer uma apresentação técnica daquela. Então, assim, me desculpe, eu não sei até que ponto essas coisas estão ou na cabeça de vocês ou estão sendo socializadas, porque pra gente não está sendo socializado. Assim, essa dinâmica. A gente não sabe. A gente depois dessa reunião do Lagoa, a gente foi surpreendido com uma votação marcada, sem saber qual era a posição consensuada. Vocês me desculpem, eu acho que essa é a última vez que, particularmente eu, em torno do Lagoa, assim, me coloco à disposição para ficar nesse reme-reme, sabe? Porque virou uma coisa, a gente trabalha, a gente tem outras funções, a gente não está aqui militante profissional, ninguém aqui, eu não sou vinculado a partido, nem organização que estou defendendo o interesse de um e de outro. Assim, acho que a maior parte... Se tiver alguém que vinculado a partido, não é demérito nenhum. Não, mas eu estou colocando exatamente porque não tem interesse de lá e de cá. A gente tem o interesse da comunidade que está lá vivenciando a situação. E o Bruno, assim, mais uma vez eu vou dizer, não está havendo comunicação da Câmara com os segmentos sociais. Não está havendo transparência e comunicação. Transparência. Isso é intencional. Na verdade, eu discordo.